Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio da Fortcast. O podcast tem o objetivo de desmistificar o mercado financeiro, de trazer informações relevantes para você conhecer mais, entender o que faz sentido para você ou não. O nosso podcast, a gente tem dividido ele por temas. Nós já gravamos alguns temas como conta internacional, como previdência privada, e hoje a gente vai falar novamente sobre consórcios. Só que de uma maneira diferente. Hoje, o objetivo é trazer na prática como que a gente tem trabalhado o consórcio com os nossos clientes. Quais são as possibilidades que o consórcio apresenta para as pessoas? Quais são os projetos que podem ser montados com o consórcio? E para isso, estou muito bem acompanhado aqui do meu sócio e o head de crédito privado do nosso escritório. O consórcio faz parte do crédito privado dentro desse guarda-chuva, e eu vou pedir para ele falar um pouquinho, se apresentar e falar um pouquinho dessa área dele dentro da Forte Investimentos. Fred, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Olá a todos. Meu nome é Federico Elias, sou sócio da Forte Investimentos. Hoje, a minha área lá é a parte de crédito. Então, toda necessidade de crédito que envolve os nossos clientes, estamos lá para suprir as necessidades, seja através de um financiamento, seja através de um crédito como equity ou consórcio. O consórcio é a ferramenta que a gente mais gosta de usar, mas é uma ferramenta de planejamento, Então a gente vai falar muito sobre isso. É uma ferramenta de planejamento que serve para adquirir bens, investir, alavancar patrimônio, criar uma aposentadoria. A gente vai tratar aqui na prática como é que a gente tem feito isso com os nossos clientes, como é que a Forto tem utilizado o consórcio como uma ferramenta de construção de patrimônio e de objetivos para os nossos clientes. Então a gente vai falar bastante. É um produto que eu sou suspeito para falar, pois além de vender, eu tenho também vários consórcios e também tenho construído a minha vida utilizando o produto nos meus investimentos. Então, estamos aqui, Daniel, obrigado pelo convite, está aqui, participando aqui do Fortcast. Legal, a ideia aqui vai ser um bate-papo. E é um papo que eu também gosto muito, assim como você, o consórcio, eu utilizo o consórcio. Eu troquei de carro recentemente com a estratégia de consórcio e venho fazendo isso ao longo do tempo, assim como as pessoas que eu amo, as pessoas próximas também. A gente já tem experiências muito positivas utilizando o consórcio como estratégia. Então, só lembrando, o primeiro episódio que a gente gravou sobre consórcio foi muito conceitual. Então a gente falou o que é o consórcio, a questão dos lances, contemplação, como que funciona. E hoje a ideia é ser mais prático, Então a gente vai decorrer sobre algumas possibilidades. Mas antes, só para recapitular rapidamente para quem está assistindo a gente, eu acho que um grande erro que a gente percebe é quando as pessoas querem comparar o consórcio com o financiamento, como se fosse a mesma coisa. E são ferramentas de crédito sim, mas são diferentes. Então eu queria que você falasse um pouco dessa diferença, Você que é da área de crédito, lá a gente tem como atender quem precisa de um financiamento. Sim. E tem também como atender quem quer uma carta de crédito, planejar. Qual é a diferença e quais são os pontos positivos e negativos de cada uma dessas formas? Então vamos lá, a gente lida isso diariamente, e são ferramentas diferentes, o financiamento ou o consórcio. Então o que a gente depara lá é muitas pessoas às vezes querendo comprar um imóvel de maneira imediata e querendo utilizar o consórcio não é o melhor caminho, Para a gente adquirir um bem, a gente tem basicamente 3 caminhos, Daniel. Você vai comprar à vista, ou você vai financiar, ou você vai utilizar o consórcio, Então, à vista, você tem o dinheiro e o utiliza, ou você junta para adquirir um bem. Como você falou do seu carro, você pode, você quer comprar seu carro, você estipula ali um valor de um veículo, 150, 200 mil reais, e vai juntar o capital até aquele patamar, Mas isso normalmente leva tempo, e disciplina. E um dos grandes problemas que a gente tem, de maneira geral, é a disciplina. O investidor, normalmente, por mais que conceitualmente, só você guardar todo mês, por mais que a pessoa comece a fazer aquilo ali, se tem alguma necessidade, ela vai e toma aquele dinheiro. Então é uma dificuldade, então é um caminho que a gente vê muitas pessoas com dificuldade de adquirir um bem através dessa forma. Você pode financiar, que é o caminho mais tradicional que a gente tem, principalmente no mercado imobiliário. A grande maioria dos imóveis do Brasil são adquiridos via financiamento.
A vantagem do financiamento é você poder comprar no momento que você decide, desde a aprovação do crédito, você já tem aquele capital disponível para você fazer aquela aquisição, mas isso envolve um custo alto do dinheiro, né? E o consórcio é uma ferramenta de planejamento. Então, para quem vai em algum momento comprar, sabe que vai, né, em algum momento vai adquirir, ou você já tem uma casa e quer fazer um upgrade, né? Pô, já está com a casa, iniciou um relacionamento agora, pô, mas o projeto é aumentar a família, expandir a família e adquirir já um novo apartamento em algum momento, né? O consórcio é excelente para esse tipo de estratégia. Não tem um recurso tão barato no mercado quanto o consórcio. Então, o que a gente vê hoje é as pessoas, às vezes, querendo acessar o consórcio, mas imaginando que você vai conseguir ele de uma maneira imediata. Você até tem estratégias, né, para fazer isso, mas isso eleva o custo do dinheiro, né? E não quer dizer que não seja bom. Quando eu comecei a trabalhar com consórcio, como engenheiro, eu ficava ali naquela questão de avaliar sempre o custo do dinheiro, se bom ou se não é, mas a gente vai aprendendo que é caro para quem, né? Depende para qual acesso que você está tendo, para que você está utilizando aquele recurso. Então, você até consegue com o consórcio levantar um recurso mais barato, né? Mas às vezes, se você precisar dar um lance, ele vai ficar mais caro, mas o ideal é realmente que seja uma ferramenta de planejamento para você que troca o seu carro periodicamente, né? No momento que você adquirir um novo carro, é o momento ali para você fazer um consórcio, exatamente para você programar aquela nova aquisição daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, né? Da mesma forma como um apartamento também. Então essa é a dificuldade que a gente vê hoje. As pessoas, às vezes, por o consórcio estar muito em alta, né? Até porque a gente tem uma taxa de juros historicamente no Brasil muito elevada, então as pessoas às vezes querem acessar o consórcio, mas achando que é igual um financiamento, e o ideal é que você tenha um prazo ali para ter uma contemplação e que a gente possa realmente acessar um recurso num custo bem barato. O erro, na realidade, é quando você utiliza a ferramenta de uma maneira errada. O problema nunca está na ferramenta. O problema está em como você utiliza essa ferramenta. Né? Se você pegar uma caixa de ferramenta, pegar a chave de fenda, tem vários tipos de chave de fenda. Se você querer apertar um tipo de parafuso com a chave de fenda que não é ideal, não vai dar certo, ou vai dar muito mais trabalho. Então, eu acho que é isso que às vezes acontece a algumas pessoas que talvez que tenham uma experiência negativa nesse sentido, de contratar com uma ideia ou sem um alinhamento correto de expectativa, e realmente não acontecer como ela imaginava. Então, pelo que a gente está falando aqui, o financiamento, ele é para pressa, urgência, mas ele tem um custo mais alto. O consórcio é planejamento. O grande problema é quando você utiliza uma ferramenta de planejamento querendo urgência. Aí, realmente, não é o correto. Então, agora a gente pode começar a percorrer aqui por algumas possibilidades que o consórcio traz, mas trazendo na prática, lá no escritório. Então, vamos supor, eu sou um cliente, estou te procurando lá na Forto e eu estou querendo comprar um imóvel. E eu estou pensando em trocar de imóvel, não, vai ser meu primeiro imóvel, eu moro de aluguel, e eu estou pensando nisso entre 3 e 5 anos. E eu queria um imóvel em torno de 500 a 600 mil. Qual seria a sua sugestão para mim nesse caso? Aí seria uma compra planejada. No caso, como você tem um tempo, né? Um médio prazo, né? Nem é um longo prazo para o consórcio, né? Mas é um prazo razoável para a gente ter uma contemplação em 3, 4 anos. A gente sugere realmente o consórcio é o melhor caminho, né? Para você fazer essa aquisição. E a gente utiliza estratégias de contemplação, que é pelo sorteio, né? Todo consórcio, a gente tem basicamente 3 formas de contemplação. Na grande maioria dos consórcios só muda o nome, muda assim, a forma é a mesma, só muda o nome, né? Você tem a contemplação via sorteio, a contemplação via lance fixo e a contemplação via lance livre, né? Para um prazo de 3, 4 anos, a gente ia utilizar basicamente 2 tipos de estratégia para essa contemplação. Nós vamos utilizar o sorteio, né, que normalmente é uma contemplação por assembleia, isso é praticamente todos os grupos administradores funcionam dessa forma, e através do lance fixo, né, que é uma estratégia onde você pode contemplar com um lance limitado. É um lance que é fixo, que ele é proporcional para todo mundo dá o mesmo valor, e você tem então um sorteio, né, para definir daquelas pessoas que deram um lance fixo quem vai ter aquele direito, né? Então você tem um lance fixo hoje que ele, inclusive, dependendo da administradora, a gente trabalha com algumas administradoras lá, que o lance fixo
equivale a um lance embutido. Então você consegue uma contemplação via lance fixo sem a necessidade de colocar um desembolso. Então, no seu caso, se você quisesse um imóvel, por exemplo, de R$600 mil por um prazo, a gente iria fazer provavelmente uma carta de R$800 mil, tá? Na parcela reduzida, porque você já tem o custo hoje do seu aluguel para estar pagando. Na parcela reduzida a gente paga menos até a contemplação. Então, por quê? Se você for contemplado pelo sorteio, ótimo, você vai ter 800 mil para adquirir o seu imóvel e é bem acima do que você tem. E quando você tem um crédito adicional, você pode utilizar, dependendo da administradora, até 10% para custos de transferência e TBI, então você pode utilizar esse recurso, né? E ou se a gente for contemplado via lance fixo, onde na administradoras que a gente trabalha, você tem várias contemplações pelo lance fixo numa única assembleia. Então você tem às vezes 5, 6, 7 contemplações via lance fixo de 25%, por exemplo. Então a gente aumenta muito a nossa probabilidade e se a gente for contemplado com lance fixo de 25%, o nosso crédito vai reduzir 25%, então você vai tirar ali algo próximo a R$600 mil, que é o que você precisa. Então, essa seria a estratégia indicada para o seu momento, né, para esse objetivo seu. E lá, quando chegar em 4 anos, eu acredito que a gente já vai ter sua carta contemplada. E se não tiver, a gente vai ter que avaliar o cenário de juros. Aí a gente vai ter que lidar com o cenário naquele momento para definir como que a gente vai atuar. Legal. E como você falou no início, o Brasil ele é um país que historicamente tem os juros altos e é um país tomador de crédito. Então, até para quem está assistindo a gente aqui, eu quero trazer 2 exemplos práticos que acontecem também lá no escritório. Uma, o cliente investidor ele tem um recurso e ele quer comprar o imóvel à vista. E outra, ele tem uma entrada para financiar. Explica para quem está assistindo a gente por que o consórcio se mostra mais interessante quando a gente faz conta, nesses 2 casos. Por conta mesmo do capital investido, né? Como é que o cliente perde isso? Lógico, lembrando a questão do planejamento, do tempo. O cliente tem que saber usar o tempo a seu favor. Então, o cliente, eu tenho lá, vamos usar esse mesmo exemplo, eu tenho 600 mil aplicado lá. Por que seria mais interessante eu planejar essa compra do que resgatar esses 600 mil e comprar à vista? A gente, trabalhando com números, né? A gente entende que o caminho à vista, em 99% dos casos, não é o melhor caminho. Ele só é o melhor caminho se você tiver muito patrimônio e aquele valor é irrelevante com relação ao que você tem. Porque o que a gente vê lá, por exemplo, uma pessoa pega 600 mil, por exemplo, que ela tem investido, é o único patrimônio que ela tem, que ela juntou com muito trabalho, muito custo, e essa é a reserva financeira da família, é a reserva de emergência que ela tem, e pega esse capital e aloca isso no imóvel, né? Então, quando ela faz isso, existe, a gente chama do custo da oportunidade. Esse 600 mil deixou de render, hoje, algo em torno aí de R$6 mil por mês. Então, você deixa de ter essa rentabilidade e você vai agora imobilizar 100% do seu patrimônio, ou grande parte do seu patrimônio, no imóvel. Né? Então, o que a gente entende como é mais sábio? Né? Se você pegar um imóvel hoje, hoje um aluguel, né, próximo ao apartamento hoje de 600 mil, se a gente pegar aí em torno de 0,5%, você vai pagar em torno de R$3 mil, né, com o aluguel. A pessoa pode, com os outros R$3 mil, fazer a compra dessa carta, né? Hoje, com R$300 mil, a gente consegue comprar R$1 milhão em crédito. Com R$3 mil. Com R$3 mil, em parcela reduzida. Então, você vai pagando isso, você mantém o seu capital, quando você é contemplado, né, você não descapitalizou, o próprio capital vai pagar, né, a parcela, o próprio seu capital investido vai pagar a sua parcela de consórcio, né? Então você vai daqui a 4, 5 anos ter a sua carta contemplada, vai adquirir o imóvel, nesse caso até superior ao que você estava adquirindo no momento que a gente está fazendo essa avaliação, e você ainda vai manter ali o seu poder de compra. E quando você for contemplado, né, você vai deixar de pagar o aluguel de R$3 mil e a sua parcela, né, ainda vai ficar dentro do que você tem de investimento. Então, o próprio investimento vai continuar pagando o seu consórcio após a sua contemplação. Então, agora você vai ter 600 mil investido, você vai ter agora um imóvel de R$1 milhão, onde o seu próprio investimento está quitando o seu investimento, o seu consórcio. E isso ainda sem contar a valorização do imóvel, que você tem, ao longo né, do tempo. Então, o que é importante também é que você mantém uma reserva de emergência. Você tem aqueles 600 mil para uma eventual oportunidade que você possa ter no mercado, né, que possam surgir, ou uma necessidade financeira da família.
né? A gente sabe, a gente que é pai, né, que tem família, você sabe que se tiver alguma doença, você faz de tudo, né? A doença, eu estava lendo um corte do Clóvis de Barros, né? A doença faz você gastar, às vezes, em uma semana o que você juntou durante uma vida. Exato. Né? Então, quando você tem o capital, né, pode ser uma definição, né, daquele tratamento. Né? Então, o sucesso ou não de um tratamento. Então, a gente entende que ter capital na mão, né, ter acesso a capital é super importante para a família, tanto por uma questão de necessidade que a gente possa ter, como também uma questão de oportunidade, né? A gente tem um momento, né, do Brasil onde o endividamento agora, né, não sei quanto que vocês vão ver esse podcast, mas estamos em 2026, né? Então, endividamento alto, então, onde, infelizmente, oportunidades acontecem, pessoas que precisam vender imóveis, precisam capitalizar, né? E você ter dinheiro na mão, né, para alguma oportunidade. Faz diferença. Pode fazer diferença. Eu tinha um professor na faculdade que ele tinha uma frase muito famosa lá no curso de economia. Ele falava, caixa é rei. E isso é fato, tanto para empresas quanto para famílias. Porque na hora da necessidade, o que vai fazer diferença é a liquidez, é o caixa que você tem disponível. E realmente você abrir mão disso tudo de uma vez para adquirir um bem, sendo que você tem outros caminhos que de forma mais estratégica você conseguiria, mantendo, aumentando o patrimônio, enfim. É uma questão mesmo de mudança um pouco até de mentalidade mesmo, né? De paradigma, né? A gente vem numa cultura onde o pessoal fala de comprar à vista, né? Muita gente ainda, porque a gente tem uma taxa de juros ainda elevada no Brasil. Mas essa cultura também vem de uma época ainda de inflação, um período inflacionário que eu não sei quantos têm realmente uma lembrança aqui, né? Após o Plano Real em 94. Então a gente tem ainda uma consciência de uma questão de inflação muito alta, que corroía muito o poder de compra ali. Então, às vezes, você investir aquilo ali, já tem um imóvel, dava uma segurança, né? Mas o mercado evoluiu muito, o mercado cresceu. Então, na nossa visão lá da Forte, da nossa área, comprar à vista nunca é o melhor caminho, a não ser que aquilo lá representa uma pequena fração do seu capital. Eu tenho 10 milhões, vou gastar aqui 1 milhão para comprar um imóvel. Ok, você tem liquidez para aproveitar a oportunidade, você tem liquidez para fazer em cima de necessidades, mas você pegar ali todo o patrimônio, a gente não entende como o melhor caminho. E até quem tem muito patrimônio também o indicado é fazer conta, né? Sim. Porque às vezes existem possibilidades que o custo do crédito de uma carta é menor do que a rentabilidade, dependendo do cenário de juros, do cenário da economia. E se a pessoa, como você falou, né? O ponto principal não é a administradora, a tabela, a parcela, é o objetivo. Qual é o objetivo? É para investimento que ele está adquirindo esse imóvel? É para a família dele? Então, o objetivo vem primeiro e a estratégia vem depois, né? Até isso, com relação a isso, né? A gente trabalha lá na Forte com várias administradoras, porque a gente entende que cada administradora é ideal para um tipo de estratégia. Né? Você quer uma contemplação mais rápida, a gente tem uma administradora que vai atender melhor aquela estratégia. Você quer uma estratégia de planejamento, tem uma outra administradora que vai atender. Então, dentro das administradoras, né, cada uma tem um perfil, cada um tem um modus operandi, existe um funcionamento básico, né, mas cada uma tem a sua particularidade que potencializa uma estratégia que você está usando. E você falou a questão da inflação, e é verdade. A questão do comprar à vista vem muito culturalmente daquela época de inflação muito alta, que hoje o preço é amanhã já era completamente diferente, então a pessoa comprava à vista para não correr esse risco dos reajustes. E além disso também, tinha a questão, a gente já falando da questão de consórcio, o consórcio também ele foi muito mal trabalhado lá atrás, lá no início. E hoje as pessoas estão vendo que é uma excelente ferramenta de planejamento, mas sempre tendo uma estratégia por trás, né? Então isso também acabou trazendo um pouco essa questão do lá atrás, como as pessoas viam o consórcio, e hoje como que as pessoas estão vendo. A questão, Daniel, a gente teve muitos produtos, né, que foram mal vendidos durante muito tempo, né? A parte do próprio seguro de vida também, com a parte do consórcio, foram produtos que não foram bem vendidos. E hoje, como todo mercado, tem pessoas, às vezes, que não vendem da maneira diligente, né? Diligente, quando eu falo, é explicando realmente tudo o que acontece no consórcio.
né? Como que funciona a parcela reduzida, como é que aumenta, quais são os custos, a correção anual que a parcela e o crédito também sofrem, né? Então, lá a gente procura, né? A nossa reunião, ela até é uma reunião mais longa da parte do consórcio, porque a gente explica no detalhe como que funciona. Então, todo nosso cliente que está adquirindo uma carta de consórcio, ele tem ciência de tudo o que acontece. A gente fala quais são os benefícios e explica muito detalhado qual que é o único risco do consórcio, que é o cancelamento do consórcio. Então, a gente busca realmente explicar bem detalhado para que o cliente saiba realmente o que está adquirindo. E quando o cliente sabe o que está adquirindo, né, a chance de satisfação é praticamente zero, porque está alinhado questão de prazo, questão do que vai acontecer, do que vai acontecer ao longo do percurso dele. Então é isso que a gente vê. Então muitos produtos foram mal trabalhados, né, e acabam gerando ruído de pessoas que falam mal, que o consórcio não funciona. Não é porque às vezes ela comprou, como foi a gente conversou no começo, achando que ela ia ser contemplada em 2, 3 meses. Né? Então, uma vez eu tive um cliente que falou, tá demorando, tem 2 meses. Eu falei, então peraí, vamos conversar de novo, que eu acho que eu falhei na conversa, né? Porque não é isso, né? Então, acho que estiver bem alinhado, estiver bem explicado, como a gente faz, e tem vários profissionais também que atuam de maneira super diligente, consórcio é uma excelente ferramenta para construção patrimonial. E não existe qual é o melhor consórcio, se é da empresa A, B ou C. O consórcio ideal vai ser aquele que vai estar alinhado com o objetivo, prazo e capacidade de pagamento de cada cliente, né? Então, como você falou, lá na Forto nós temos as principais administradoras do mercado. São várias. Cada uma vai ter alguma característica que vai encaixar mais para um projeto do que para outro. O ideal realmente é a gente entender o que o cliente está buscando. A partir daí, como eu falei, primeiro vem o objetivo, depois vem a estratégia. Então, aqui finalizando dessa parte de compra planejada, que a gente pode chamar até que é o uso tradicional né, do consórcio. Então, a gente viu que comprar à vista, muitas vezes, se a pessoa fizer conta e ela se planejar, que aí a gente está falando de tempo, né, com antecedência. A questão é que o brasileiro ele tem um costume de ser muito imediatista e muito emocional. Você falou do carro, e é verdade, o carro é uma coisa que cedo ou tarde a pessoa vai trocar. Ou por necessidade, ou por vontade, por querer trocar, pegar um carro mais novo, ou porque vai precisar trocar. Empresa também vê muito isso. Empresas que têm frotas, que têm veículos, por que ela não se programa 2, 3 anos antes para não precisar tirar dinheiro do caixa ou não precisar pegar um financiamento caro? É simples, né? A questão é mudança de paradigma. Porque se a empresa se programa e ela tem algumas cartas para ao longo do tempo ela ir fazendo essa renovação de forma muito mais fluida e tranquila, faz muito mais sentido do que ela esperar precisar trocar porque um carro está dando muita manutenção ou ela pegou um contrato que exige uma troca. Então, até para a empresa também, as empresas também têm que mudar um pouco o paradigma para poder acessar esse crédito que é o mais barato. Hoje não existe crédito mais barato que consórcio no mercado. Não existe. Eu até brinco, né? Se você não está pensando em trocar de carro, aí que você precisa realmente fazer o consórcio, porque é esse momento que você vai ter o tempo ali para ser contemplado, sem pressa, podendo pagar pequenas prestações, que quando você for contemplado daqui a 3, 4 anos, aí você vai estar no momento que você vai querer trocar de carro e você vai ter acesso ao crédito ali, né? Não que o pessoal chegue, quero trocar de carro, quero um consórcio agora. Não é o melhor caminho, né? Então, enquanto você, né, todo mundo vai trocar de carro, todo mundo vai trocar de casa, né? Então, o consórcio, a gente brinca lá, é para todo mundo, né? Porque todo mundo, uma hora vai trocar de carro, uma hora vai comprar uma casa nova. Então, o consórcio é para você. Legal. Agora a gente vai falar de uma outra possibilidade que uma carta de crédito traz para o investidor, para o cliente, que é a alavancagem financeira. E aí eu vou pedir para você explicar o que é a alavancagem financeira e como que a gente tem trabalhado isso com os nossos clientes ali dentro do escritório. A gente tem 2 tipos de alavancagem financeira que a gente trabalha lá. A gente trabalha a alavancagem financeira na construção de uma aposentadoria imobiliária e também na parte considerando o consórcio como uma ferramenta de investimentos, tá? Vamos tratar essa primeiro, que é o seguinte, né? Dentro de uma carteira de investimentos, a gente entende que o consórcio pode ser ali uma das caixinhas que você tem. Como você tem uma parte de renda fixa, uma parte de renda variável, uma parte de fundos imobiliários, você pode sim
ter o consórcio ali como uma ferramenta de alavancagem financeira, buscando o quê? Né? Buscando, após a contemplação da carta, você fazer a venda da carta contemplada para o mercado. Né? Então, porque é o seguinte, por que alguém compra uma carta contemplada? Porque se às vezes você está querendo acessar um crédito de maneira imediata, né, você tem ou à vista ou financiado. A gente já falou que o consórcio para contemplar não é o melhor caminho, mas você tem no mercado hoje cartas já contempladas, já pronta para uso. Alguém contemplou essa carta e ele coloca o quê? Um ágio em cima do que ele pagou para aquela pessoa que quer usar o crédito de maneira imediata. Então, ao invés de ser essa pessoa que vai comprar essa carta, nós vamos ser o quê? O provedor dessas cartas. Então, o consórcio com a ferramenta de alavancagem financeira é o seguinte: você compra cartas de consórcio, normalmente você faz um pool de cartas, você pega cartas num crédito menor para que aumentar a sua possibilidade, sua probabilidade de contemplação, e aí quando essa carta é contemplada, você faz a venda da carta com ágio, apurando um ganho em cima do que você pagou. E o ganho dessas estratégias são muito bons. Normalmente a gente não avalia um ganho especificamente, né? Vou te dar alguns exemplos aqui do que a gente tem feito no escritório, alguns exemplos reais, mas a gente não utiliza isso como a venda. A gente entende que a estratégia são várias cartas. Mas, por exemplo, a gente no mês passado teve um cliente nosso que numa carta de R$150 mil, ele foi contemplado via lance fixo de 25%, no sexto mês. Tá? Então, como foi contemplado pelo lance fixo, não houve uma necessidade de um desembolso, porque ele utilizou o lance embutido para fazer essa quitação. Então, ele investiu durante 6 meses algo em torno de R$2.500. E a gente fez a venda da carta dele por R$25 mil. Né? Então, tirando o custo que ele pagou, R$2.500, ele lucrou R$22.500, que dá um ganho de mais de 900% em cima da operação. Então, não tem nada que dá isso no mercado, né? Que seja lícito, né? Mas o que acontece? Quando a gente faz um pool de cartas, né? Algumas cartas vão demorar um pouco mais para ser contempladas. Então, o que a gente faz? Algumas vão demorar mais e o nosso ganho não vai ser tão expressivo quanto isso aí. Então, a gente faz um conjunto de cartas, um ganho médio, onde né? Algumas vão ser contempladas cedo e vão gerar ali um lucro muito alto como esse, a menor à medida que o tempo vai passando, o lucro, a rentabilidade vai reduzindo, né? Mas a gente vai ter um pool de cartas que vai gerar um ganho, né, de pelo menos 25% ao ano. Eu sei que prometer rentabilidade, mas é algo que a gente tem conseguido. Então, nas estratégias de cartas de consórcio, como alavancagem financeira, para fazer a venda da carta, a gente tem conseguido pelo menos uma rentabilidade de 25% para os nossos clientes, né? Na média, isso não é garantido, né? Mas em todos os clientes nossos, a gente tem conseguido pelo menos 25%. Então, algumas são contempladas cedo, dão um lucro muito bom, algumas demoram mais, né? E geram um resultado que a gente tem feito. E além de ser ainda um fator de disciplina, né? Para aquela pessoa que tem dificuldade de poupar, como todo brasileiro às vezes, né? Dificuldade de estar ali todo mês, né? Quantos clientes a gente não tem que fala assim, ele tem aquele compromisso de aportar, mas no primeiro, no segundo mês ele faz aquele aporte financeiro e depois, por alguma necessidade, ele parou de fazer aquele aporte, né? O consórcio é o boleto amigo, tá? É o boleto que está fazendo você pagar para a construção de um patrimônio para você e para a sua família. Tá? Então, tem sido uma ótima ferramenta de disciplina. Para quem não tem disciplina, então, é uma ferramenta fantástica. Eu tenho muitos clientes que são lá, clientes às vezes que têm uma renda muito boa, de 30, 40, 50 mil reais, mas que às vezes tem um patrimônio às vezes pequeno com relação àquela renda, né? Porque tem uma frase que fala, né, dinheiro na mão é vendaval, né? Então, entra na conta, ele gasta, né? Então, quando você tem aquele compromisso mensal, né, de pagar aquele boleto do consórcio, você está investindo no seu futuro e no futuro da sua família. Então, a gente chama de boleto amigo, então, que vai te ajudar a te disciplinar, né? A construir patrimônio. A construir patrimônio, para que você tenha realmente, né, depois de anos de trabalho, né, tenha um fruto, possa desfrutar daquilo que você construiu. E é importante falar que a Forto, ela tá junto com o cliente desde o início da escolha do grupo e da cota,
até o momento, se o cliente optar por vender uma carta contemplada, a gente também auxilia, né? Porque a gente tem parceiros. Então, para quem tá... Porque às vezes, quem tá ouvindo fala, pá, gostei, achei interessante. Então, eu posso ter várias cartas de valores menores dentro do mesmo grupo. Isso aumenta a minha possibilidade. Eu posso usar a estratégia do lance fixo junto com o lance embutido para, se eu for contemplado, eu não preciso botar dinheiro do meu bolso. Tá, mas e aí, como é que eu vendo essa carta? O nosso trabalho lá é um trabalho que vai do começo ao fim, né? Então, a gente auxilia o cliente na definição dos grupos, a gente escolhe os grupos do cliente, a gente mensalmente dá os lances, acompanha os grupos. Faz essa gestão dos lances, toda, né? Então, o cliente, não precisa, eu brinco assim, o compromisso do cliente da Forto no consórcio é pagar o boleto em dia, né? Porque se você não paga o boleto em dia, você não participa das assembleias, tá? Então, o compromisso que o cliente tem pague o boleto em dia, tá? Então a gente faz toda a gestão ali dos lances, né? Após a contemplação, a gente auxilia naquela questão da quitação, se for com lance embutido, e depois também a gente trabalha com a venda da carta contemplada, seja através hoje de parceiros que a gente tem que consomem essa carta e vendem para o mercado, para um giro mais rápido, ou para o próprio investidor, para a pessoa, o consumidor, né, final, que deseja um crédito ali através de um consórcio. A gente também tem alguns clientes, né, que necessitam desse tipo de crédito, então a gente auxilia também nessa questão. A gente tem até um outro projeto que está no forno aí, que talvez venha novidade aí para essa questão da carta contemplada, mas nós estamos trabalhando isso que em breve vai sair aí. Legal, legal. Então, a carta contemplada, ela vira um ativo negociável num mercado superaquecido, né? Porque o crédito é caro, o crédito está escasso, e as pessoas que precisam desse crédito rápido, se a pessoa for financiar, obrigatoriamente ela vai ter que dar uma entrada, né? De 20% ou 30%, às vezes até mais. Então, quando ela faz a conta e tem essa disponibilidade, que às vezes também vende rápido, né? A gente não consegue garantir, né? O cliente é de um dia para o outro, assim, porque o mercado é aquecido. Então, uma carta contemplada é um ativo negociável que dá uma renda muito interessante, dá um retorno muito interessante pro cotista, pro dono dessa cota, Sim. né? E fora, Daniel, que às vezes eu brinco, não precisa nem ter pressa para vender, né? Por exemplo, a gente tem dentro da Forto, a gente também tem um conjunto de cartas lá que a gente fez dentro da Forto, e nós fomos sorteados no primeiro mês e contemplados com lance fixo no segundo mês, né? A gente tem um conjunto lá hoje de 13 cartas. Então, a carta, uma das que a gente foi sorteada, ela é um crédito de 150 mil reais. E a carta do consórcio, a partir do momento que você é sorteado nela, ela rende, aí depende da administradora, mas algo em torno de 90% a 95% do CDI. Então, se a gente considerar o CDI hoje em torno de 14,5%, essa carta vai ter uma rentabilidade em torno de 1%. Então, a nossa carta hoje de 150 mil reais, ela rende mensalmente R$1.500. Isso é legal porque a rentabilidade não é em cima do que a pessoa pagou até a contemplação, é em cima do valor total da carta. A gente pagou uma parcela de R$1.000, nós fomos contemplados, estamos tendo uma rentabilidade de R$1.500 em cima de R$1.000 que a gente pagou, e eu vou pagando cada mês uma parcela de R$1.000. Então, quer dizer, a minha rentabilidade é muito maior do que a parcela que eu estou pagando e do que a rentabilidade do capital investido que eu tenho, né? Então, também, né, ficar com a carta de consórcio, também não fazer a venda, também... Dependendo do objetivo e da situação, é uma boa estratégia. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia, né? Porque não tem a pressa para você utilizar, porque esse capital não fica parado. Ele rende, né, após a contemplação. Legal. E aí, vindo agora para a parte daquela outra alavancagem que você falou no início, da alavancagem patrimonial, que seria uma alavancagem financeira visando construção de patrimônio para ter uma renda passiva através dos aluguéis. Qual é essa estratégia? Porque aí a ideia... Por que é uma alavancagem? Porque a ideia realmente é não pagar o valor total do imóvel, não é isso? Como é que funciona isso? Daniel, quem dera se tivessem falado isso para mim quando eu tinha 25 anos, né? Quem dera se eu tivesse iniciado, já tivesse essa cabeça, tivesse essa vivência, esse aprendizado. Se alguém tivesse com o Frederico com 25 anos, recém-formado, né? Essa cabeça de construção de patrimônio, tal. Como é que funciona? Então, é uma estratégia fantástica para quem está começando a vida, para quem também, né, já tem uma vida um pouco mais estável. Como é que funciona? Então, você criar o que a gente chama de aposentadoria imobiliária. Você compra um consórcio, né, vamos supor um consórcio de R$500 mil. Hoje, um consórcio de R$500 mil, você paga uma parcela reduzida de R$1.500.
Tá? Então vamos supor que você demora 60 meses para ser contemplado. Não vou levar em consideração a correção anual só para facilitar a conta aqui. Então durante um ano eu paguei R$18 mil, durante 5 anos eu paguei R$80 mil nessa carta, né? Ou seja, perdão, R$90 mil, né? 18 vai dar R$90 mil, eu paguei R$90 mil. Então daqui a 5 anos eu paguei R$90 mil e vou ter acesso a um crédito de R$500 mil. Eu vou comprar um imóvel hoje, né? Vamos supor que a gente compra um estúdio, está muito em moda hoje, né? Estúdio em São Paulo, ou em vários locais, né? Aqui em Vitória também, a gente está tendo alguns estúdios, e que a gente consiga uma rentabilidade de 0,8% aí no nosso imóvel, tá? Então, um imóvel de R$500 mil, nós vamos ter de rentabilidade hoje R$4 mil de rentabilidade de aluguel. Tá? Esse consórcio que eu pagava R$500 mil, de um crédito de R$500 mil, que eu pagava R$150 mil, a parcela vai subir para algo em torno de R$3 mil. Ou seja, o meu inquilino, o meu aluguel vai ser o suficiente para pagar o resto do meu consórcio. Então, os próximos 15 anos do consórcio, o meu próprio aluguel vai estar pagando. Então, eu paguei um imóvel durante 5 anos, os outros 15 anos, quem vai estar pagando é o meu inquilino. Então eu comprei por R$90 mil um imóvel de R$500 mil, né? Logicamente que eu vou tirar a rentabilidade dele após 20 anos. É a aposentadoria imobiliária, né? Então o que a gente faz? Inclusive, o cliente faz, então, a partir do momento da primeira contemplação, onde ele tem ali o imóvel, compra o imóvel e o inquilino está pagando, esse mesmo aporte, ele compra o quê? Uma segunda carta. Repete o ciclo, Repete o ciclo. De modo a que daqui a 5 anos, ele vai ter um novo imóvel de R$500 mil, onde ele vai alugar e vai ter pago. Então, durante 30 anos, esse investidor vai ter ali 3, 4 imóveis quitados, né, onde vão gerar uma renda, às vezes, de R$15 mil para ele. Uma construção de uma aposentadoria imobiliária. Fora a valorização do imóvel. Eu sempre falo que no Brasil, né, quem pega para trás aí, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que perdeu patrimônio, dinheiro em imóvel, né? Então, realmente, é uma estratégia inteligente, mas que precisa de disciplina. Exatamente, né? Precisa de disciplina, precisa de saber realmente onde alocar, também logicamente depois tem que saber qual imóvel comprar, né? A gente tem algumas parcerias com alguns estúdios, né? Com alguns corretores que acabam nos indicando para os nossos clientes, né? Também estúdios para serem adquiridos. Então a Forto, né, ela busca exatamente esse trabalho completo, né? Não só na venda do produto, igual você compra o consórcio e depois não sabe quem te comprou, não sabe quem... A Forto, né, tem 12 anos, estamos fazendo hoje 12 anos, né, de mercado, né, aqui no Espírito Santo. Então a gente está com os nossos clientes do início ao fim, tanto na aquisição quanto depois na utilização do crédito. Então, Daniel, isso é uma ferramenta fantástica, né? A gente tem utilizado também, né? Acaba que isso às vezes para um pai, né, que quer comprar, às vezes quer fazer um aporte pro filho, né? Quem não quer hoje fazer um aporte ali? Quero fazer para ele estudar. Né? Para o meu filho estudar. Aquela poupança tradicional, ao invés disso, ele pode comprar uma carta de crédito de imóvel. Exatamente. Então, quer dizer, eu posso comprar uma carta de crédito de consórcio e pagando. A partir do momento da contemplação, eu não vou precisar, o meu próprio inquilino, eu compro um imóvel, né, para o meu filho, onde o próprio inquilino vai estar pagando, então o mesmo aporte que eu estou fazendo, eu estou potencializando, né, posso inclusive comprar uma outra carta ou acabar investindo aquele capital, e depois, quando ele chegar numa idade de 18 anos, ele vai ter, em vez de a gente utilizar o recurso para bancar uma faculdade, ele vai utilizar o aluguel para pagar a faculdade. Né? Eu já deixo um ativo para ele, gerando renda, que esse ativo é que vai custear a faculdade. Diferente de eu deixar R$500 mil para ele, onde ele vai gastar para pagar a faculdade e no final ele não vai ter nada. Não, a gente está deixando um ativo gerador de renda, que ele vai utilizar aquela renda daquele ativo para pagar a faculdade. Quando ele pagar a faculdade, ele continua ainda com aquele ativo, né, gerando renda para ele. Dentro do planejamento financeiro, o tempo é que faz toda a diferença, né?
Então, a gente fala muito aqui de mudança de mentalidade. Porque se você pega duas pessoas, uma pessoa que tem essa mentalidade de planejamento, de visão de longo prazo, e você pega uma pessoa imediatista, que age por emoção, o tempo vai passar igual para as duas. Sim. Então, 10 anos que demora muito para essa aqui, é o mesmo 10 anos dessa aqui. Só que daqui a 10 anos, essa pessoa que tem essa visão de longo prazo, ela está numa situação muito diferente de quem age por impulso. Sim. Então, o nosso trabalho ali também é muito educacional, né? Nesse sentido de trazer essa visão para o cliente. Que muitas vezes, se ele se planejar e ele tiver essa visão de médio e longo prazo, os resultados são muito melhores. Né? Sim. E o consórcio, né, conforme a gente está falando, serve uma ferramenta de alavancagem financeira. Porque você vai ter acesso a um crédito hoje, a partir do momento que você paga a primeira parcela, você já está concorrendo a um crédito muito maior do que você pagou. Então, um crédito, por exemplo, de R$500 mil, eu pagando R$1.500, eu vou ter já acesso a esse crédito. Né? Tem um físico, né, Arquimedes, né, que era da antiga, lá da Grécia, e ele falava um negócio, né? Dei-me uma alavanca bem grande, um ponto de apoio, que eu moverei o mundo. Né? Então, o consórcio é essa alavanca, né? Essa alavanca que te permite fazer a alavancagem financeira. E o ponto de apoio é onde você colocar o consórcio, é onde você aplicar aquele dinheiro depois da contemplação, seja através de uma venda, seja através de uma aquisição boa imobiliária que vai tirar renda. Então, você trabalhando o crédito, sabendo onde colocar, cara, você vai alavancar a sua vida financeira e vai dar uma acelerada na construção do seu patrimônio. E o consórcio, dentro do mercado financeiro, talvez seja a ferramenta mais democrática que existe. Porque uma pessoa pode contratar um crédito de R$500 mil, pagando R$1.500 por mês, numa parcela reduzida. É diferente de outros investimentos que para a pessoa ter acesso, tem um valor mínimo mais alto. Então, hoje o consórcio, eu vejo dessa forma, o consórcio ele serve para todo tipo de pessoa. Seja aquela que está iniciando a sua vida financeira, justamente para ela construir esse patrimônio ao longo do tempo, quanto para quem já tem um patrimônio e não quer se descapitalizar, e pelo contrário, ele quer utilizar o próprio patrimônio dele para nutrir estratégias para aumentar ainda mais. Então o consórcio ele é muito democrático porque ele atende todo tipo de investidor, todo tipo de pessoa. Exatamente. A gente tem lá, né, nos nossos investidores, pessoas que estão começando a vida profissional. Né? Eu até, quando a gente foi fazer a gente marcou esse podcast, eu fui pensando, né, refletindo sobre a minha vida. E falei, né, eu já tenho essa ideia, como se alguém pudesse, né, a gente não dá para voltar, né, voltar no tempo, né, a gente reflete os nossos erros, os nossos acertos, até para que a gente possa, né, não errar novamente nos pontos que nós erramos. Então, eu com 25 anos, né, eu na época, 2024, por aí, 25, eu ganhava, eu não sei, chegando 2004, perdão, né, eu ganhava em torno de R$2 mil, o salário mínimo na época era R$240, então eu ganhava 8 vezes o salário mínimo, que seria algo em torno, talvez, uns R$10 mil hoje, né? E solteiro, logicamente, um custo de vida baixo, né? Então, naquela época, quem dera, eu tinha condição de pagar tranquilamente. A gente chegou a uma empresa que a gente tinha na época, nós compramos uma sala comercial por R$20 mil, né? Na época era o preço, né? Uhum. Era o preço dos imóveis. Sim. Naquela época, o que daria uma parcela hoje, talvez em torno de R$60, né, para um crédito de R$200 mil para 20 anos. Quer dizer, se eu tivesse feito isso lá atrás, né, esse imóvel hoje deve valer pelo menos talvez uns 250, R$300 mil. Então, se eu tivesse feito isso lá atrás, eu teria condição de ter feito talvez. Quantos ciclos desses, né, ciclos desses, né, poderia ter começado ali, como ganhava 2 mil, se eu pudesse colocar 10%, talvez R$100 por mês, num crédito talvez de 30, 40 mil reais, né, naquela época era muito, né, pelo mercado que a gente tinha, o que eu já não teria construído desde aquela época de patrimônio, talvez tivesse construído desde aquela época mais de 2, 3 milhões de reais, né, algo, já teria, né, uma aposentadoria aí, já, né, grande de fruto dos imóveis. Então, na parte dos investimentos, né, o tempo é o seu aliado, né? Quanto mais tempo você tem, melhor para você. Mas, logicamente, a gente tem pessoas que estão começando e pessoas também que já estão no trabalho. Nunca é tarde para começar, né? E o melhor momento para começar é agora.
Né? O pessoal fala, vou ver depois, cara, depois, quem diz? A gente brinca o seguinte, algumas pessoas falam, né, o consórcio demora para ser sorteado. Aí eu falo, para você que não tem, realmente vai demorar muito, porque você nunca vai ser sorteado. Então, para você ser sorteado, você tem que estar participando, você tem que estar dentro do ecossistema para você poder usufruir dessa ferramenta de alavancagem financeira. É isso aí. E além do sorteio, a gente trabalha muito com estratégias, né? Que começa desde escolher grupos que contemplam mais, por exemplo, quanto essa questão dos lances, né? Sim. De conjugar. Então, isso também faz toda a diferença do que a pessoa contratar sem entender o que está por trás desse grupo, dessa administradora, né? E isso faz, às vezes, a pessoa olhar simplesmente a taxa de administração como algo importante. É o que menos importa. Se você for avaliar o impacto da taxa de administração com relação ao consórcio ao longo de 20 anos, ele é mínimo você pagar, às vezes, 15% ou 20%. Né? Mas você tem que estar participando de um grupo que é saudável, de uma administradora que te permita utilizar te dá flexibilidade para você utilizar a venda da carta, utilização do crédito, porque não adianta você pagar 8%, às vezes da administração, e não conseguir fazer nada. Utilizar a gente teve um caso desse, né? Um cliente que tinha uma carta de uma cooperativa, né? E a gente conseguiu um cliente, ele contemplou essa carta, ele queria vender, a gente conseguiu um comprador para carta, né? E a gente não conseguiu fazer a operação porque a cooperativa não permitia a utilização de um crédito maior em 2 imóveis diferentes. Ele poderia usar só para um e teria que ficar o restante até o final do grupo. Não tinha flexibilidade. E o nosso cliente que estava querendo comprar, ele queria quitar 2 imóveis dele. Então, quer dizer, justifica. Aí, quer dizer, acontece, o ágio dessas cartas, logicamente, é menor no mercado, se você for vender. Porque são mais limitadas, a utilização, né? Então, quer dizer, vai ter menos gente disposta a comprar aquele crédito. E aí que entra o papel de você ter especialista junto com você no seu projeto. Porque existem esses detalhes que cada administradora tem que pode comprometer, na realidade, completamente ali o que você está imaginando quando contratou. Né? Não, mas legal, é isso. E outra forma de utilização também, que a gente vê lá no escritório, é como você chegou a comentar rapidamente no início, que a pessoa contratar uma carta, por exemplo, eu tenho um imóvel financiado e eu contrato uma carta com uma parcela reduzida, que encaixa no meu orçamento, visando quitar o meu financiamento. Como que isso funciona e por que geralmente faz sentido? Essa é uma estratégia, né, para alguns clientes que a gente utiliza. Logicamente, ele tem que ter uma capacidade de pagamento maior, tem que estar com uma folga maior, porque o cliente ele vai pagar o financiamento, ou ele já está pagando um financiamento e vai adquirir uma carta de consórcio. Essa estratégia eu posso falar porque eu fiz ela na minha vida. Então, eu tinha um financiamento de um banco, né, onde eu pagava R$3.000 para um período de 35 anos. Né? Eu fui contemplado numa carta de consórcio, no caso, eu fui sorteado no 6º mês e eu fiz a troca da dívida. Eu troquei o meu financiamento pelo consórcio por um prazo de 16 anos, pagando R$2.000. Então, eu saí de uma dívida de 35 anos, pagando R$3.000, para uma dívida de 16 anos, pagando R$2.000 inicialmente. Então, a estratégia, ela é dessa forma, né? Você contrata uma carta e quando você é contemplado, né, você vai fazer a troca da dívida. Você troca uma dívida cara e longa por uma dívida mais barata e mais curta. Então, é a estratégia. Logicamente, o cliente tem que ter uma capacidade de pagamento, né, porque ele vai estar pagando o financiamento e vai pagar o consórcio. A gente fez isso para um cliente, por exemplo, que chegou no escritório, onde a esposa, né, quem é casado sabe, a esposa encontrou um apartamento, não tem... Tá decidido. Tá decidido, né, não tem jeito. Então, encontrou o apartamento e ele já tinha o apartamento, já estava com o contrato assinado e precisava pagar o contrato. Ele tinha o capital à vista, a gente falou, não, faz o seguinte, vamos pegar um financiamento, porque ele vai perder, na época a taxa de juros estava em 15%, ele ia perder um investimento que rendia para ele 15% ao ano, para pagar um financiamento que a 13,5%, e fizemos junto uma carta de consórcio, né?
Então, estamos buscando a contemplação, de modo a quando ele for contemplado, a gente faz a troca da dívida. Né? Então, é uma estratégia que a gente usa, lembrando que o cliente tem que ter uma capacidade de pagamento maior, e quando ele for contemplado, dependendo, ele pode manter o financiamento, às vezes, também, e usar esse crédito para uma outra coisa. Né? Quando o fato de você iniciar o consórcio com uma estratégia, isso não indica que você precisa seguir com ela até no ato da contemplação. Eu posso iniciar com uma ideia e a hora que eu for contemplado, eu tenho uma oportunidade de comprar algum imóvel, eu posso comprar o imóvel e continuar pagando financiamento. Né? Então, mas a gente tem feito bastante esse tipo de estratégia, que é a troca da dívida. Legal, eu ia falar exatamente isso que você tocou. O consórcio tem essa vantagem, você pode ter uma estratégia, mas quando você é contemplado, na realidade você tem um leque de opções na sua mão. Se eu tenho uma carta de crédito imobiliária contemplada na minha mão, eu posso vender essa carta e ganhar um ágio, ou eu posso comprar um outro imóvel, alugar e o próprio aluguel pagar grande parte ou totalmente o restante das parcelas. Eu posso deixar aplicado, rendendo em cima do valor total e não em cima do que eu paguei. E eu posso, se eu tiver um financiamento, quitar o meu financiamento. Então a gente está falando aqui em 4 possibilidades em uma carta. E isso a pessoa decide após a contemplação. Como o Fred falou, isso aí ela pode iniciar com uma estratégia, com um projeto. Mas depois que ela contemplou, ela vai avaliar o cenário, a situação dela atual e vai ver o que é melhor. Então, realmente, o consórcio ele é um instrumento fantástico. Ele é uma ferramenta de planejamento com um potencial muito grande para as pessoas que sabem utilizar e que estão bem assessoradas. Sim, como a gente falou, não precisa definir no início, mas ela te dá, como você falou muito bem aí, te dá um leque, é um coringa. Você olha, você quer usar onde? Você quer fazer o quê? Quero expandir meu patrimônio agora, não quero ganhar um pouco mais de liquidez, vou vender essa carta, vou fazer uma troca de dívida gerando mais fluxo de caixa positivo para mim, para eu contratar às vezes mais cartas. Então, aí cada um vai fazer naquele momento, a gente vai estar junto, né? Estamos sempre juntos com os nossos clientes para definir, né, o melhor caminho de acordo com o momento. Né? Uma contemplação mais curta, uma venda da carta é muito interessante, demorar um pouco mais, talvez uma aquisição imobiliária naquele momento seja o melhor momento, e depende também do cenário econômico, como é que vai estar. Não dá para traçar também a melhor estratégia, porque no ato da contemplação, como é que estaremos no país? Qual a taxa de juros que estaremos? Qual o custo do dinheiro? Como que vai estar? Então, isso a gente vai definir junto, mas logicamente que você já tem um plano traçado, né? A gente vai objetivar aquela estratégia inicialmente, mas podemos ir ajustando o caminho à medida que o barco for andando. Muito bom, muito bom. E eu deixei por último aqui, falando aqui de como a gente pode utilizar a carta de crédito para empresas. Porque eu vejo que as empresas, elas tiveram experiências negativas porque geralmente quando você vai conversar com uma empresa referente à carta de crédito, ela já tem ou já teve para relacionamento com o banco. Nunca foi com uma estratégia traçada, nunca foi com um planejamento bem definido, sempre foi para manter o relacionamento com o banco. Só que para empresas, se a gente parar para analisar, é tão difícil a empresa crescer no Brasil, ser empreendedor no Brasil. Sim. E a gente trabalha também com a linha de investimentos, que quando a gente senta com o cliente, a gente fala que o próprio caixa dele, ele pode utilizar para outros projetos. E geralmente o empresário está tão preocupado com a rotina dele ali, do negócio dele, e às vezes ele não dá a devida atenção, até às vezes por falta de informação mesmo, de como ele pode se planejar melhor, por exemplo, para renovar a frota dele, para expandir o negócio dele, abrir uma filial, custo de oportunidade, como você falou, comprar um terreno, ampliar a fábrica, ampliar o negócio. E além disso, a gente vai falar no final e deixar por último a questão também de levantar crédito. Então, hoje a gente trabalha muito com as empresas nesse sentido. A gente ajuda a empresa a organizar melhor o caixa e deixar esse caixa mais efetivo para esse caixa remunerar de alguma forma a empresa. E muitas vezes essa remuneração que a empresa nem tinha, paga cartas de crédito para o próprio crescimento da empresa. Então, eu queria que você falasse também um pouco com a empresa, até dando exemplos assim. Hoje eu acho que os maiores números ali dentro do nosso escritório de operações são de PJ, que entenderam, né, de como utilizar a carta para o próprio negócio. Então, assim, fala um pouco sobre isso, dá alguns exemplos práticos para quem é empreendedor também começar a perceber que ele pode utilizar a carta de crédito como uma alavanca também do negócio dele.
Muitas empresas, né, a gente tem um trabalho lá na Forto de fazer uma boa trabalho dentro do caixa da empresa, né? Porque o caixa, às vezes, ele não rende nada se ele está parado na conta, e a gente consegue rentabilizar esse caixa. Então, algumas estratégias que a gente monta, a própria rentabilidade desse caixa gera o capital necessário para que ele possa bancar as cartas. Então, uma simples gestão melhor do caixa alavanca a capacidade da empresa, né, através das cartas de consórcio, né? Então, o consórcio serve, como a gente está falando aqui, como uma ferramenta de alavancagem, né, de planejamento. Então, a empresa vai ali, vai pagando ali uma parcela, né? Às vezes uma empresa paga, por exemplo, né, a gente falou que um crédito de R$3.000, hoje dá capital a R$1 milhão. Então, R$10.000 para uma empresa hoje, dependendo do caixa, é um capital que é super tranquilo. E ela vai ter a possibilidade de acessar 3 milhões de crédito. O que é isso? Mas não é de imediato, tudo bem, mas você que é empresário, às vezes R$10.000 para você hoje está tranquilo no seu caixa. Mas e 3 milhões daqui a 5 anos? Isso pode ser benéfico para o seu negócio? Como que isso pode transformar o seu negócio, você ter acesso a 3 milhões de crédito hoje? Como é que pode potencializar o seu crescimento? Né? E então alavancar o seu plano, você fazer compras melhores, né? A gente sabe, compras, por exemplo, né? Comprar em quantidade, comprar às vezes fora do momento ideal, você consegue condições bem melhores. Então o consórcio é utilizado, né? A gente utiliza muito com essa ferramenta. Então uma pessoa também que quer trocar de frota, planejar a troca de frota do carro, de caminhões. Máquinas e equipamentos, faz isso de maneira periódica, né? A gente consegue utilizar o consórcio como expansão de linhas industriais, né? Através de compra de equipamentos. Então, isso vai te ganhar mais, fazer com que o seu negócio ganhe mais margem, eficiência, né, na parte da era da informática, da inteligência artificial. O que um bom projeto, às vezes, não pode fazer com que você melhore a sua eficiência, ganhe competitividade dentro de um cenário tão desafiador como é para as empresas aqui no Brasil. Sim, né? E a questão também de levantamento de capital. Se eu sou um empresário que eu quero levantar um capital, existem algumas possibilidades hoje, existem algumas administradoras que a gente consegue desenhar algo nesse sentido. Como que funciona para quem está ouvindo a gente entender? Eu sou empresário, como você falou, eu quero acessar 5 milhões nos próximos 5 anos. Eu sei que não vai ser de uma vez, mas eu tenho uma expectativa de acessar ao longo de 5 anos esses 5 milhões. Como é que eu posso levantar esse capital? Nós trabalhamos dentro da Forto na estruturação de levantamento de capital para as empresas, tá? Então, se a gente pegar hoje, né, o crédito no Brasil é um crédito caro, né? Então, por natureza, né? A gente tem a Selic rodando a 14,5%, o financiamento imobiliário talvez na faixa de 13%, mas todos os demais créditos, né, são acima de 20%, né? Se você pegar hoje um dos créditos mais baratos que a gente tem no mercado, é o Pronamp, que é para as pequenas empresas, que é um crédito, abre aspas, subsidiado pelo governo, que agora no programa Desenrola 2 aí, que o governo lançou, é Selic mais 5%. Então, Selic mais 5%, nós estamos falando de um crédito com custo aí de 20% ao ano. Né? Então, esse é o crédito barato no Brasil. Né? Então, você imagina um pequeno empresário, né, ou um empresário, pegar um crédito pagando 20% ao ano, né? Fora os encargos todos que a gente tem, carga tributária, essa questão toda. Então, o que a gente pode fazer? A gente consegue estruturar dentro das empresas um levantamento de capital, tá? Onde esse capital ele parte, né, do custo máximo de em torno aí de 0,90% ao mês mais INCC, mas ele pode ir reduzindo com o prazo que o cliente queira. A gente consegue dosar o prazo que ele quer e contemplar essas cartas de acordo com a velocidade que o cliente deseja. Então, se ele quer daqui a 5 anos, ótimo, a gente vai conseguir um capital super barato para ele, talvez na faixa de 0,3, 0,2 ao mês, né? Mais INCC. Mas se pegar num crédito que queira mais rápido, talvez a faixa de 0,7, 0,6, aí depende da velocidade. Então, o custo do dinheiro, o empresário vai definir. Então, a gente vai utilizando as cartas, vai contemplando, a gente utiliza uma estratégia que chama estratégia de escalonamento, que aí eu contemplo cartas, libero o crédito e o próprio recurso que eu sou liberado, ele faz
o capital necessário para contemplar novas cartas. Então, às vezes, o empresário só dá ali o start, o capital inicial, para colocar a roda para girar, e a própria roda depois se gira com o dinheiro que ele colocou, contempla mais crédito, esse crédito é aportado na conta da empresa e ele utiliza esse próprio capital para ir se retroalimentando e liberando o capital, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, de clientes que estão fazendo projetos, que precisam definir o projeto, a gente define o volume de cartas, o custo máximo do recurso e vai fazendo esse tipo de contemplação. Então, a estratégia que tem que ser conversada, tem que entender certinho para fazer isso conforme normas do Banco Central, mas é uma estratégia que é muito válida, a gente vê muitas empresas tendo sucesso e conseguindo levantar um capital bem mais barato do que o capital que a gente tem acesso aí ao mercado, né, através do Pronamp, através do Home Equity, que são hoje as linhas mais baratas que a gente tem no mercado. Boa, Fred. Então, vocês viram que o consórcio é uma ferramenta. E como eu falei, uma ferramenta ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Né? A gente conseguiu passar aqui por várias situações, várias possibilidades que o consórcio traz para a gente, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica. A questão toda é realmente ter uma mentalidade de planejamento, uma visão de médio e longo prazo, que com certeza, se você tem esse objetivo de construir patrimônio, de crescer sua empresa, o consórcio é uma excelente alternativa quando você está bem assessorado. E lá na Forto a gente tem uma área específica para te auxiliar nos seus projetos. E eu quero agradecer ao Fred pelo podcast de hoje, eu acho que foi bem produtivo, a gente conseguiu passar bastante informação e vou deixar esse espaço final aqui para você quiser mandar uma última mensagem aí que vai chegar para todo mundo, você fica à vontade aí para poder encerrar o nosso programa hoje. Primeira mensagem que eu queria deixar é o seguinte: o consórcio só contempla quem faz. Então, se você está pensando, chame a Forto ou alguém, né? Existem algumas pessoas, várias pessoas sérias no mercado para conversar, para entender o produto, né? Mas não fique de fora. Não deixe para depois, vou avaliar, vou ver quando sobrar muito dinheiro. Então, avalie realmente, porque é uma estratégia que vai poder potencializar o crescimento do seu patrimônio, a obtenção dos seus objetivos e sonhos, tá? Então, lembrando que o consórcio é uma ferramenta de planejamento, né? Existe no consórcio somente uma situação que você perde dinheiro, é se você precisar cancelar o consórcio. Então, a parcela que você assumir, ela tem que estar dentro do seu orçamento doméstico, e não pode ser o máximo, né? Se você tem R$1.000 para investir, você não pode investir R$1.000 em consórcio. A gente contraindica isso e nem vende para você se você for na Forto. Nós vamos ajustar o tamanho da posição de acordo com o seu fluxo de caixa, né? Então, se você tiver R$1.000 de folga, vamos talvez pegar uma carta de R$300, R$400. Por quê? Qualquer coisa que mexa no seu orçamento, você não precisa cancelar o consórcio. Porque é somente nessa situação onde você perde dinheiro. O consórcio, em todas as outras situações, qualquer que seja o cenário, se demorar para contemplar, se for contemplado rápido, né? Se você for o último a contemplar, você vai tirar bem mais dinheiro do que você aportou durante aquele processo. Então, só tenha o consórcio realmente que esteja adequado ao seu portfólio. A dica que eu falo a gente sempre faz a pergunta, né? Entendendo qual é o objetivo do cliente e principalmente saber qual o seu fluxo de caixa, quanto está sobrando no seu orçamento, para a gente ajustar o tamanho da posição. Ajustando isso aí, não tem ferramenta que a gente vê hoje que permite você fazer a alavancagem do seu patrimônio de uma maneira consistente, disciplinada, para você atingir os seus objetivos, fazer aquisição imobiliária, trocar o seu carro, trocar o seu imóvel, criar uma aposentadoria imobiliária, fazer uma diversificação dentro dos seus investimentos. É uma ferramenta fantástica e para quem está usando da maneira correta, assessorada, adquirindo realmente o produto de acordo com o que ele quer, no grupo que vai realmente atender ao que ele está buscando. Boa. Fred, obrigado. Obrigado, Daniel. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Fique ligado nos próximos episódios. Tamo junto. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Até mais. Pessoal, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Daniel. E qualquer coisa, estamos à disposição.